Oi, estou aqui de novo para falar um pensamento que eu estive tendo, né? Na verdade que eu sempre tive, né? Mas que hoje eu consegui escrever, né? Eu escrevo aqui no meu caderninho. Eu indico muito você ter um diário, certo? Para você escrever o seu pensamento que vem, sabe? As suas reflexões, às vezes pensamentos que estão te perturbando. É bom escrever para saber o que realmente você está sentindo, sabe? Eu indico muito para aliviar a mente acelerada. Eu gosto muito e eu comprei esse caderninho aqui, deixo aqui uma canetinha para escrever. E eu gosto de escrever alguns pensamentos também para passar também para outras pessoas que precisam, né? Que são pensamentos que eu quero compartilhar, que eu posso compartilhar. E tem pensamentos que eu não quero compartilhar, né? Não é porque eu não posso, porque eu não quero, é íntimo, é muito íntimo meu. Mas esse pensamento que eu quero compartilhar com você, eu acho que vai te ajudar, sabe? Esse canal eu tô gostando muito de estar compartilhando um pouco das minhas experiências de vida, dos meus pensamentos. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de refletir sobre as coisas, sabe? E tem hora que eu tenho uma opinião concreta sobre isso, mas tem hora que eu reflito mais e mudo as minhas ideias. E isso é muito bom porque eu estou revolucionando, eu estou mudando. E o ser humano ele tem que estar sempre em evolução, né? Evolução, não é revolução, evolução. E os pensamentos da gente estão sempre em revolução, né? Em contritos ali. Às vezes a gente não tem muito uma coisa concreta, tem bastante dúvidas, e outra hora você. Aquela dúvida que era complicada de ser, né, concretizada ali, depois ela vai entrando em harmonia, né? Não se revolucionando ali. Mas o pensamento que eu queria compartilhar com você hoje é que muitas, eu vou dizer mulheres, porque é o que a gente vê hoje em dia, né? As mulheres elas ainda são muito afetadas, mesmo ela tendo autoridade sobre a sua vida, né? Tendo a liberdade de trabalhar, de ter o seu dinheiro, enfim. Mas eu vejo que muitas mulheres se prendem a um relacionamento, a uma pessoa, porque a pessoa tem dinheiro, né? Ela é sustentada pelo outro e ela não tem um trabalho que dê algum suporte financeiro a essa pessoa para ela viver sozinha ou se separar, né? Ou então ela tá passando por alguma dificuldade, ela precisa de um homem para meio que sustentar ali, né? Aquela barra financeira, né? Ali. Mas o que eu vejo é que muitas mulheres elas vivem um relacionamento ruim, que não se sente feliz numa casa com o seu, né, parceiro, ou então ela tá vivendo em um lugar, não precisa ser um relacionamento, ela tá vivendo num lugar que meio que tá dando um suporte financeiro ali, né, um certo conforto, mas que ela não se sente bem, né? Mesmo tendo um conforto luxuoso, mas ela não tá se sentindo feliz, mas ela se pega em uma situação que não pode sair dali, porque pelo menos ela tem isso aqui. Pelo menos ela tem esse conforto, pelo menos ela está sendo sustentada, e se ela sair, ela não vai ser sustentada, se ela sair, ela vai passar dificuldades financeiras, ela vai passar fome, enfim. Esses são os pensamentos que passam na cabeça de uma pessoa que está sendo obrigada por questões financeiras, né, por questões de conforto, a passarem, né, a se obrigarem a estar em um lugar que não está feliz, que não está tendo a paz, porque tem essas regalias, né? Tem esse certo conforto, que às vezes é muito conforto, luxuoso, muito dinheiro, tem tudo de bens materiais e também às vezes não tem tantos bens materiais, mas tem um certo conforto ali, né? Que não tá passando fome, mas que não tem paz, não tem felicidade. E eu posso te dizer uma coisa, eu já passei por esses conflitos, né, de será que se eu sair daqui eu vou passar necessidade, fome, porque o meu trabalho ainda não dá para me sustentar sozinha. Eu já passei por isso, né? Mas a diferença é que eu sou uma pessoa que eu não gosto de me sentir presa a um lugar, a uma pessoa
que eu não estou feliz, que eu não estou me sentindo bem, que não tá fazendo sentido pra mim. Eu não gosto de viver uma coisa que não faça sentido pra mim, ao mesmo tempo que eu não gosto de falar uma coisa pra uma pessoa que não faz sentido, sabe? Por isso que eu tô falando esse negócio aqui pra você. E o que eu tô falando aqui agora vem do meu fundo do coração, sabe? Vem assim, de uma reflexão profunda mesmo, de experiências que eu já vivi, né? Eu não gosto de estar presa a ninguém, porque a pessoa tem dinheiro e que vai me proporcionar grandes coisas materiais, mas ao mesmo tempo eu não tô feliz, né? Eu nunca quis uma vida luxuosa, né? Eu nunca quis viajar ao mundo. O que eu sempre desejei foi ter o meu trabalho, e que o meu trabalho ele pudesse retornar, né, satisfatoriamente para mim poder me sustentar, ajudar, né, se eu puder ajudar quem precisa, né, a minha família um pouquinho ali, mas nunca foi ter luxos. Então eu não preciso de ter luxos, grandes luxos, eu preciso só ter o meu dinheiro, certo? Um trabalho que eu goste de trabalhar, que eu entregue o meu melhor de mim, o meu melhor como ser humana, o meu melhor dos meus estudos, e que eu consiga poder me sustentar, sustentar as minhas coisas de sobrevivência, né? Mas ao mesmo tempo de ter paz, né? De ter um lugar que eu possa me sentar no sofá, assistir meu filme que eu gosto, comer uma comidinha que eu gosto ali, né? Estar em paz comigo mesma. Ter paz, gente, é a melhor coisa do mundo. A sua paz, a sua saúde, o lugar onde você se sente bem, com as pessoas que você se sente bem, dinheiro nenhum vai tomar lugar disso. Saiba disso. E por isso, por eu ser esse tipo de pessoa que eu não consigo estar em um lugar com pessoas, mesmo ela tendo dinheiro, me proporcionando grandes coisas, por eu gostar de ser livre, eu não consigo estar com pessoas e em certos lugares que não me proporcionam o que faz sentido pra mim, não me proporciona o bem-estar pra mim, pra minha cabeça, sabe? E eu não tô falando porque tá acontecendo algo, não. Eu tô falando do meu passado, né? Que eu não me sentia bem no local, mas eu pensava, nossa, mas se eu sair daqui eu não vou, né, conseguir me sustentar, então eu permaneci ali por muito mais tempo do que eu poderia, né, passar, eu não deveria ter passado tanto tempo, mas eu passei. E eu digo pra você, se você está vivendo em um relacionamento, em uma situação, né, em um lugar que te traga conforto, né, um certo conforto, mas você não tá se sentindo bem, a minha dica pra você é que saia o quanto antes. Eu não vou te dizer que se você sair de um lugar onde você tá tendo esses luxos, esse certo conforto, que você não vai passar dificuldades, você vai. Você vai passar dificuldades sim, pode ser que não, pode ser que sim, isso vai depender de cada pessoa, mas o importante é você estar bem com você mesmo. O importante é você estar feliz, alegre, satisfeita, sabe? Tendo o prazer de viver a vida, tendo o prazer de você conquistar as suas coisinhas, de você chegar em casa, fazer sua comida, assistir uma coisinha ali, ou ver o seu animalzinho, sabe? Sentir aquela felicidade que antes você não estava sentindo, aquele prazer, né? E eu digo pra você que se você quiser sair dessa situação, saia. Vai passar perrengue? Vai. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir conquistar suas coisas. Tenho certeza que você não vai viver a vida de perrengues toda hora, toda vida. Você vai conseguir sair dos momentos difíceis, certo? Se você passar, porque pode até você nem passar. Mas não viva em um local com alguém que não te traga bem-estar. Bem-estar mental, bem-estar físico, bem-estar em tudo, sabe? Porque a vida é muito mais do que só dinheiro, do que só luxo, sabe? A vida é muito mais simples do que a gente imagina. A gente que complica as coisas, sabe? Às vezes a gente pensa, não vou deixar esse lugar, não vou deixar essa pessoa, porque, sei lá, eu posso passar fome. Aí você fica ali, presa naquela pessoa, naquele lugar, sabe?
sem ter a autonomia da sua vida, sem ter a liberdade que você gostaria de ter, sem ter o prazer que você gostaria de ter, de estar vivendo a sua vida, do modo que você queria estar vivendo a sua vida, entende? Você está se deixando as outras pessoas guiar a sua vida do que você está guiando a sua vida. Você não está sendo o autor da sua vida. E você tem que ser o autor da sua vida. Porque se você... E não vá pensar, porque eu vou ser o autor da minha vida, que eu não vou errar, que pelos meus erros eu não vou sofrer. Você vai sofrer sim, você vai errar e através dos seus erros você vai sofrer, mas também você cresce. Você cria experiências para que você não cometa os erros que são mais relevantes, né? Que são mais importantes, que você não cometa esses erros que são importantes depois, mas que você aprenda com ele. Você tem que viver a vida, você tem que sair. O meu conselho é que você saia de um lugar que te dá conforto demais para você viver a vida, saber como ela é, se você ainda não viveu. E criar raízes, criar forças, ser uma pessoa mais forte, ser uma pessoa que decida por você mesma, que não deixe as pessoas decidir por você. Que você seja o autor da tua vida, que você escreva a tua história, que não permita que as pessoas escrevam a tua história. Porque as pessoas, elas estão vivendo a vida delas e às vezes ela nem sabe como viver a vida delas. Então, que você possa viver a sua vida da melhor forma. A vida é muito curta para a gente estar em um local com pessoas que a gente não gosta, que a gente não se sente bem, que são pessoas, são lugares ruins, que não te vão gerar valor, que não vão te fazer crescer, entendeu? Crescer, eu digo, não crescer para ter grandes luxos, também você pode crescer para ter muito dinheiro se você quiser, para ter luxos, para realizar seus sonhos, se for seu sonho, né, de viajar o mundo, de ter uma mansão, isso também, mas também de crescer como ser humano, né? Eu sempre fui uma menina que sempre trabalhou para mim, mas as minhas irmãs, elas sempre trabalhavam para fora, né? Desde muito pequenininha saíram para uma cidade grande para trabalhar. E eu tive esse privilégio de estudar, de estar em casa, né? E não trabalhar fora. Eu mal trabalhei fora, mal trabalhei para outras pessoas. Mas hoje eu sei que era muito importante eu ter trabalhado fora, eu ter enfrentado a vida lá fora muito mais cedo, para mim entender como é que a vida é, não romantizar a vida, mas saber como é que a vida funciona, saber, mesmo eu sendo uma menina sonhadora, né, mas eu tinha muita imaginação. Eu ainda não vivia no mundo realista, porque eu não tinha vivido o mundo lá fora. E o meu conselho é que se você tiver um filho que já pode trabalhar, né, ali, já pode viver a vida, fez seus 18 anos, bote ele para trabalhar, bote ela para trabalhar, bote ela para viver a vida. Porque ela assim ela vai ser mais forte, sabe? Ela vai realmente ser autor da sua vida, né? Autor ou autora. Ela vai ser mais forte e ser blindada a muitas coisas que a vida proporciona de ruim, né? Não é nem a vida, é o mundo, né? Porque viver é muito bom, a vida é muito boa, mas também ela tem muitas coisas que te trazem a um sofrimento grande. E é muito bom você saber como é que é a vida de verdade, o quanto antes, o quanto mais cedo. Sair para trabalhar, trabalhar para as pessoas, saber como funciona isso, passar por dificuldades. Não passe a mão na cabeça do seu filho e guarde ele das dificuldades. Diga para ele, tem dificuldades, meu filho. Vá lá, enfrente essas dificuldades e deixe ele passar. Fica ali no cantinho, quando a coisa apertar muito, você está ali para ajudar, mas não guarde o seu filho das dificuldades da vida, porque você só vai estar criando uma pessoa fraca, frágil, suscetível a grandes abalos, né, da vida, porque se você guarda o seu filho dos ataques da vida, né, sobre as dificuldades que ele deve de passar para que saiba como é a vida, você vai estar criando uma pessoa que quando chegar um momento muito ruim na vida dele ou na vida dela, que vai chegar para todo mundo, ela não vai saber como lidar, porque ela não foi criada de um jeito que ela poderia, pelo menos, né, se ela passar por esse momento muito difícil, pelo menos ter
um aporte de fortaleza ali, né? Saber como lidar mais ou menos. A gente nunca sabe como lidar muito quando esses momentos chegam. Mas se você é uma pessoa que já passou por coisas, já viu como é que a vida é, né? Você cria uma certa fortaleza ali. Você cria forças, você tem uma mentalidade mais amadurecida e você consegue sair muito melhor nesses momentos difíceis do que se você não sabendo como a vida é, não sabendo a realidade, não tendo certo amadurecimento, uma certa força ali para enfrentar. Então, meu conselho é que deixe o seu filho ir, se ele quiser ir, deixe o seu filho crescer, né? E se você também tá num lugar ou como uma pessoa que não tá se sentindo bem, não fique nesse local, porque ele te proporciona isso, porque ela te proporciona aquilo, não. Lute pela sua vida, lute pelo seu bem-estar, cresça como ser humano, tá bom? Esse é o meu pensamento de hoje, essa é a minha reflexão de hoje. Espero ter te ajudado de alguma maneira, não sei, né? Eu tô sempre lá refletindo sobre a minha vida, sobre a vida, né? E eu gosto de fazer isso porque quando uma pessoa chega para conversar comigo, eu gosto de dar conselhos bons que eu gostaria de receber, né? Porque eu gosto muito de receber conselhos bons para minha vida, né? De beber um café com uma pessoa e conversar sobre a vida, refletir, dali a gente tirar coisas, né? Pra gente levar pra vida, conhecimentos pra gente levar pra vida, né? Pra melhorar a nossa vida, pra melhorar o nosso dia a dia. E é isso que eu falo pra você, tá bom? Que você seja feliz, que você não se venda por dinheiro, que você não fique num lugar por muito tempo, porque aquele lugar te proporciona coisas que neste momento você não tá tendo para proporcionar a você. Mas seja forte, saia. Saia com a roupa do seu corpo, se for preciso. Mas saia e vá atrás do seu bem-estar, do seu crescimento pessoal, do seu crescimento financeiro, tá bom? Eu falo isso porque eu saí. Eu saí de um lugar que não me proporcionava muitos confortos. Que eu achava que era conforto, mas não era. Mas que eu não tinha dinheiro para sustentar uma casa. Eu não tinha nada, gente. E mesmo assim eu saí. Mesmo assim eu saí, eu lutei, passei por muitos perrengues. Mas que esses perrengues, eles me trouxeram muito trauma, sim. Mas que eu estou vencendo todos os dias os meus traumas. E o que eu tô tirando de maior valor disso tudo, dessas experiências que eu passei na minha vida, que é um valor que em dinheiro nenhum compra, né? É um valor que me gera fortaleza, que me gera crescimento e que me traz a sensação de eu sou a autora da minha vida. E que ninguém, nada, vai me colocar em um lugar, me segurar em um lugar que eu não tô me sentindo bem, que eu não tô feliz. Que quando eu quiser ir, eu vou. Porque eu sei viver a minha vida, eu sei o que é melhor pra mim. Entendeu? E é isso, meu povo. Até o próximo vídeo, espero que você goste. Se você gosta desse tipo de reflexão, comenta aqui, tá? Às vezes eu sou muito profunda, né? Não tô dizendo algo absoluto. Eu tô falando algo que possa fazer você refletir, mas não quero fazer com que você tome as atitudes precipitadas. Pense no que você tá fazendo, como assim eu pensei, né? Mas tô te falando de um modo que te gere força. Se você está há muito tempo passando por uma situação e não tem coragem de agir, que esse vídeo possa fazer você agir, tá bom? Da melhor forma possível, da melhor forma pra você. Não quero que você faça nada precipitado, pra depois estar, né, se martirizando aí, não deveria ter feito isso, não. Faça com a cabeça erguida e faça com a cabeça, com o pensamento de dizer, eu vou sair, eu não sou feliz, eu vou fazer isso,
E mesmo que eu passe sofrimento, eu já sei que eu vou passar sofrimento, eu já sei que eu vou passar perrengue, mas eu vou conseguir passar. E não ser uma pessoa fraca, sair e depois retornar ao mesmo lugar, ou depois dizer, ah, não deveria ter saído, sei o que, né? Não ser esse tipo de pessoa, tá bom? E é isso, tchau, tchau. Se inscreva aqui no canal, deixa teu comentário aí também pra mim, tá bom?